Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir e ganhar dinheiro no mercado americano. O vídeo de hoje é atendendo a pedidos, é um vídeo super importante, você vai querer ficar até o final para ele, porque eu vou trazer informações, eu vou te ensinar um pouquinho hoje sobre renda fixa aqui nos Estados Unidos. É um assunto que tem sido assim, tem ficado super em evidência ultimamente, principalmente na comunidade brasileira, porque eu acho que o pessoal está com certas razões preocupado, assustado com as possibilidades da Bolsa Brasileira nesse ano de 2023 e nos próximos anos. Então existe um interesse muito grande de você dolarizar o seu capital, trazer o seu capital aqui para os Estados Unidos. E obviamente tem pessoas que são mais conservadoras, têm medo, e eu entendo, não conhecem mercado, tem um monte de barreiras. By the way, essa é a razão que esse nosso canal existe, para trazer esse tipo de informação, para poder clarificar as coisas. E a gente está vivendo um momento muito positivo em termos de você diversificar seu investimento para mercados internacionais, porque algumas razões, uma mais óbvia delas é tecnologia. Então ficou super fácil, fica muito mais fácil você investir, por exemplo, aqui no mercado americano, você morando no Brasil, morando na Europa, obviamente morando aqui, porque o acesso a corretoras ficou mais simples, o acesso a compra e venda de estoque, ETFs, as corretoras oferecem hoje em dia uma coisa que é super importante. Eu bato sempre nessa tecla para todo mundo que eu falo, que é super importante você escolher uma corretora que te permita você comprar ações fracionadas, ou seja, mesmo que você esteja considerando assim, mas eu recebo em real, para transformar para dólar, para comprar o estoque que custa 60, 80, 90, 100 dólares. Então quando você tem uma corretora, e a maioria delas faz isso, deixa que você compre estoques fracionados, você pode ser sócio da Apple, você pode ser sócio da Microsoft, você pode ser sócio de Amazon por 5 dólares, 8 dólares. E você vai comprando fracionado dentro das suas possibilidades. Então isso facilitou bastante, mas o interesse do público brasileiro nesse tipo no investimento internacional, na Bolsa Americana, também obviamente passa pela solidez, pela liquidez do mercado americano, que dá uma segurança muito grande para os investidores. É por isso que os investidores internacionais continuam trazendo seu capital para os Estados Unidos. Se você nunca escutou esse termo, você vai escutar agora. Existe uma coisa chamada TINA, There's No Alternative. Não tem alternativa, as pessoas vão continuar, as instituições vão continuar trazendo seu dinheiro para o mercado americano, e você também pode e deve fazer isso. Então fica até o final do vídeo, vai ter muita coisa interessante, importante. Eu vou ensinar mais uma vez para você sobre renda fixa nesse mercado. Basicamente você tem, quando a gente fala de renda fixa, o que a gente pensa, a maioria das pessoas pensa automaticamente numa poupança, num CD, num investimento bem mais simples assim. Aqui nos Estados Unidos, por causa desse período histórico que a gente teve com juros muito próximos de zero, perdão, poupança ou CD pagavam juros assim, o retorno yield era muito baixo. A gente está falando de retornos de 0.01, 0.02, 0.05. E mesmo que você fosse para o que a gente chama de um high yield, a savings account, uma poupança com retorno um pouco maior, ainda assim você ficava muito, infinitamente abaixo do nível inflacionário, ou seja, você continuava perdendo capital para a inflação. Porque a gente está com a inflação hoje, a gente vai estar recebendo a informação da nossa inflação agora de dezembro, agora nessa terça-feira, dia 12 de janeiro. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, dia 9. É isso mesmo, dia 9? Eu nem sei, anyways. Mas, então, a gente vai saber, mas a gente deve estar por volta de 6,75%, 7%. Então, existe uma perda real do seu poder de compra, do seu poder, do seu capital, diariamente, com um retorno tão baixo de uma poupança, enquanto a inflação está muito alta. Então, quais são as suas alternativas se você quer um investimento mais seguro, mais sólido, você quer arriscar muito pouco, perto de nada, e você entende que existe sempre um trade-off, pouco risco, pouco retorno. E com essa informação que eu vou passar para você, você pode ou se dedicar a esse tipo de investimento, ou você pode simplesmente criar um balance. Existe um portfólio tradicional aqui que chama 60-40, onde você coloca 60% do seu capital em securities, em stocks, e 40% em bonds. Esse arrangement não fez o menor sentido nos últimos anos, não tem sido bom, mas com o aumento da taxa de juros e como a gente deve permanecer com o juro mais alto, pode ser uma alternativa para você. Então vamos lá, sem mais delongas. Bonds, o que eles são, como é que eles funcionam. Para você entender de um jeito super simples, bonds nada mais são, é um empréstimo, é você emprestar o seu dinheiro, o seu capital. Existem alguns tipos de bonds, você pode emprestar, você pode comprar bonds do governo federal, do governo estadual.
do governo municipal, que são bonds municipais, a gente chama aqui de munis, que são relativamente conhecidos, traz algumas vantagens de taxa. E você também pode comprar bonds, você pode emprestar o seu dinheiro, que realmente é o que bond é, um empréstimo para empresas. Então, esse empréstimo que você está fazendo, você está oferecendo o seu capital por um retorno periódico, a gente chama de coupons, que na verdade isso vem de muitos anos atrás, onde antigamente bonds eles eram de papel, então cada bond tinha um pedacinho de um cupom que você retirava e ia lá no banco e pegava o seu retorno. Então, como é que os bonds funcionam na prática hoje em dia? Eu vou deixar esse exemplo, eu desenhei esse exemplo aqui para ficar bem simplificado para vocês, mas basicamente um exemplo. Vamos supor que você compra um bond do governo federal por $1.000. O par value, que é o valor que você vai escutar isso se você estiver aqui no meio dos Estados Unidos, mas o valor de quanto você pagou foram $1.000, right? E vamos supor que esse seja um bond de 10 anos. O vencimento, o maturity, ele vai vencer em 10 anos. Com retorno, outro exemplo, de 2%. O que isso significa para você? Como é que isso funciona na prática? Significa que você vai pegar seus $1.000 de capital, vai comprar o bond, o governo garante para você que no final desses 10 anos você vai receber o seu valor investido de volta, seus $1.000. Você deu 1.000, você recebe 1.000. Mas nesse intervalo de 10 anos, você vai receber um retorno anual de 2%, por exemplo. Geralmente é pago 2 vezes por ano. Você recebe 1%, 1%. Então o que isso quer dizer para você? Isso quer dizer que o seu dinheiro vai ficar preso por esse período de tempo, se você assim quiser, porque você pode vender bonds também. É um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar para vocês. Mas numa situação mais simplificada, você simplesmente compraria o bond por $1.000 e a cada ano você receberia 2%, 2%, 2%, 2%. E no final, além dos 2% que você recebeu no decorrer desse ano, você receberia o seu dinheiro de volta. E quando você fala de emprestar dinheiro para o governo americano, esse tipo de empréstimo, esse tipo de bond, existem basicamente 2 grandes grupos. Existem bonds de curto prazo e existem bonds de longo prazo. E tudo entre eles, em médio prazo também. Mas eu estou falando dos extremos, então você tem bonds de curto prazo, a gente chama de T-bills, do governo que vencem até 1 ano. Você tem bonds que vencem em semanas, em dias, e você tem bonds que vencem 10, 15, 20, 30, bem famosos que são benchmark, e você tem bonds que vencem até 100 anos. Eu sei que para muitas pessoas não faz o menor sentido, mas existe. E existe também, esse no lado governamental. Qual é a vantagem de você investir num bond dessa maneira? Principalmente do governo federal americano. É porque esses bonds que você pode fazer para o governo federal americano, eles são considerados o investimento mais sólido, mais seguro do mundo, da comunidade financeira em qualquer lugar. Por quê? Primeiro porque o governo americano nunca default. Ele nunca deixou de pagar suas obrigações financeiras e seus bonds. Por isso que eles são rated AAA. E esse é o tipo de rating. Eu vou botar essa tabelinha para vocês de rating, de como os bonds são classificados de AAA até BB-, os negativos em B. Como é que eles são classificados? Como é que isso funciona na prática? Os do governo americano são classificados, a maioria deles em AAA, são classificados altíssimos porque, como eu falei, primeiro, eles nunca deixaram de pagar. E segundo, teoricamente falando, e na verdade na prática também funciona assim, a gente tem visto isso na pandemia, é que se o governo não tem dinheiro para pagar, para honrar seu compromisso com o bond com você, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro e pagar os seus credores. Então, na verdade, quando você compra um bond, você vira um credor do governo americano. E obviamente que esse yield de 2%, que é muito baixo hoje em 2023, com o aumento da taxa de juros, ele está gradativamente subindo. Então você começa a ver bonds com 3,5%, 4%, 4,5%, que começam a ficar mais interessantes para o investidor de longo prazo e para o investidor mais conservador. Então é muito fácil você encontrar hoje já é fácil em janeiro, você encontrar bonds que pagam um retorno melhor. Outra coisa que é super importante você entender é o seguinte, que o preço, o par value, o valor do bond, ele é inverso ao yield, ao retorno. Ou seja, quanto maior o retorno do bond, maior o retorno yield,
mais baixo vai ser o preço do bond. Então, se você compra um bond hoje por, de novo, $1.000 e você recebe para esse, sei lá, 3%, conforme o tempo passa, existe uma chance de que esse juro continue subindo e o valor do seu bond continue caindo. E você pode vender o seu bond. Ou seja, se você comprou por 1.000 hoje e no futuro o juro continua subindo, com o juro de, por exemplo, com um retorno de 3% ao ano, conforme o juro vai subindo, e você quer se desfazer do seu bond, se coloca nessa situação para ficar bem simples. Por que uma outra pessoa compraria o seu bond por 1.000 com retorno de 2 ou 3%, quando ele pode comprar no mercado um outro bond que tem um retorno de 4 ou 5%? Você vê? Então, se você quiser vender seu bond, como é que você consegue vender um bond eventualmente se o juro continua subindo? Você tem que baixar o preço do seu premium, ou seja, do seu par value. Se você pagou 1.000, talvez você esteja falando assim, eu vendo esse por 950 ou por 910, para poder vocês alguém ter interesse nisso. Tirando essa parte de bonds governamentais, que são os mais seguros, você tem bonds que você pode fazer também para corporações. Vários deles são conhecidos como junk bonds, que tem o rating, ou seja, que eles têm a classificação bem mais baixa, porque ele tem um risco associado muito maior. Simples de você entender, é muito difícil, é uma probabilidade muito, muito pequena do governo americano, no caso, quebrar, falir completamente. Mas a gente ouve sobre falência de empresas constantemente, isso é uma constante. Mas empresas ainda assim querem, obviamente, elas querem levantar fundos para os seus projetos, para expansão, então eles também emitem bonds para ser vendidos para vocês, para cada um de nós. Então como é que eles conseguem atrair investidores? Porque se você tem de um lado bonds governamentais que são muito mais seguros, apesar de ter um retorno pequeno, por que você entraria num bond? Você compraria um bond? Você viraria credor de uma empresa que você sabe que existe sempre a possibilidade de falência. Eles fazem simplesmente, eles aumentam o seu retorno, ou seja, o yield, o retorno de um bond comercial, de uma empresa, geralmente é bem maior. O problema de bonds é que você comprar um bond, você compra, na verdade, num leilão ou de outra pessoa do governo americano. Então você vai ter que entrar no site do governo americano e através do site, não é uma coisa altamente complicada, você pode efetuar a sua compra de bond lá. Mas eu quero ensinar para vocês uma coisa muito mais fácil que você pode fazer. Você pode sim comprar ETFs e Exchange Traded Funds. Eu vou botar aqui o termo, ETF para quem não conhece. Você pode sim comprar ETFs que acompanham, que o objetivo do ETF é acompanhar a variação de preço de bonds, ou mutual funds que tem o mesmo, eles não são exatamente iguais, mas são bastante parecidos. Mas quais são... E isso oferece muitas vantagens para o investidor. Eu, particularmente, não compro. Eu comprei um bond na minha vida, que foi um iBond, um savings bond, porque estava com um retorno muito bom. E ainda tem uma limitação, você só pode comprar bonds, o indivíduo só pode comprar esse tipo de bond, iSaving bonds, até $10.000. Então, se você tem um capital maior, não faz muito sentido. Mas como é que você pode investir em bonds, em renda fixa americana, que eu acho que é o cerne do vídeo, a questão, de um jeito mais fácil, mais simples, agora que você entende um pouco do funcionamento de bonds? Você pode simplesmente comprar um ETF, como eu falei, ou um mutual fund, que acompanha a movimentação do bonds. E qual é a grande vantagem? A vantagem é quando você compra um fundo, um ETF, ou um mutual fund, o seu bond, quando você compra pelo governo, você compra um bond governamental, um bond estadual, um bond municipal, ou um bond de empresa, ele é estático, right? Você comprou, você está preso àquele valor que você emprestou, aquele valor que você vai receber, e o yield, o retorno anual que você vai receber. Você pode vender antes, como eu expliquei? Claro que você pode. Só que pode ser uma coisa complicada, porque o juro pode ter aumentado muito e o seu valor, o seu par value pode ter diminuído e não vai fazer muito sentido. O que os ETFs e os mutual funds fazem para poder serem um pouco mais atrativos para vocês?
eles simplesmente estão comprando e vendendo bonds constantemente para poder manter esse juro, esse retorno que você recebe mais convidativo. Então, estou colocando aqui na tela para vocês um exemplo e eu quero explicar bem esse exemplo para você ter uma ideia bem realística do que você pode fazer. Então, o primeiro exemplo é o BND, ele é um ETF de bonds bastante conhecido, ele existe desde 2007, dá um retorno de 2,4%, vocês estão vendo aqui, 2,4%, e ele é completamente dedicado, totalmente dedicado a Treasury Notes, ou seja, simplesmente são bonds de longo prazo do governo federal americano. Então é um retorno altamente estável, mas porque ele é um ETF, vocês podem ver aqui, deixa eu dar uma mudada aqui nessa, para falar para vocês, eu vou mostrar em diferentes views, mas nesse view aqui você vê na variação de um ano, ele caiu de 83 dólares e 56 centavos para 73. Obviamente que o retorno, o yield, você continuou recebendo. Mas com o aumento eventual do preço dos bonds, pode ser que esse valor suba e você tem uma appreciation do ETF em si, ou seja, você pode comprar, por exemplo, agora por 73 dólares. E full disclosure, isso não é uma recomendação de investimento de maneira nenhuma, eu não faço isso. É só um exemplo para vocês entenderem o que é possível. Mas você pode, como é um ETF, você pode negociar esse ETF da mesma maneira que você negociaria qualquer ETF. Você pode comprar e você pode vender a qualquer momento, sem ter que se envolver com compra no mercado do governo americano, sem ter que você comprar o bond em si. Você pode comprar também proporcional ao seu capital. Então, nesse caso aqui, se você tiver 70, 80, 90, 100, 200 dólares, você pode comprar proporcional com esse retorno de 2,4%. O que é interessante, mais uma vez, vou deixar bem claro isso para vocês, que como é um Exchange Traded Fund, eles estão comprando, eles estão vendendo, eles estão ativos ali. E o Mutual Fund vai ser muito mais ativo, obviamente, para poder trazer um retorno melhor. Então, esse é um exemplo para vocês de um investimento em bonds americanos através de um ETF, que é muito mais fácil para você, com retornos, porque é do governo federal, mais seguros, os mais seguros que a gente conhece. E com yield, mesmo sendo yield pequeno, que é muito superior a você deixar o seu dinheiro numa conta poupança. Deixa eu dar um exemplo para vocês agora de um corporate bond, um bond de uma empresa normal. Já esse aqui é do Spider SPLB, então ele é o Spider Portfolio Long Term Corporate Bond, ou seja, é um bond corporativo, é um bond que carrega muito mais risco, porque obviamente as empresas, como eu falei anteriormente, elas podem falir, ninguém está imune a isso. Obviamente você pode ver um histórico, eu recomendo, eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes disso, deixa eu só falar para vocês que esse dá um retorno de 4,17% ao ano, então você tem um retorno muito mais atrativo para um risco que você corre muito maior. Nesse caso específico aqui, só para vocês entenderem, porque, de novo, mesma coisa, você compra como ETF, você vende como ETF, a hora que você quer, com o valor que você tiver. Mas olha só, nesse caso eu vou mostrar para vocês aqui esse ETF, quais são os holdings que eles têm. Então eles têm Anheuser-Busch Companies, que faz uma cervejaria muito conhecida aqui, existe, não sei dizer há quanto tempo, mas eu diria que talvez até mais de 60, 70 anos. A CVS, Magellan's, AT&T, United Healthcare, CVS, Wells Fargo. Então são empresas relativamente estáveis, que têm um histórico passado de sucesso no mercado financeiro. Então você começa a entender um pouco desse picture. Então você está correndo um pouco mais de risco em relação a um government bond, mas você tem um yield, você tem um retorno melhor, então você tem que pensar nessas possibilidades para fazer sua escolha. Mas eu acho que o bottom line, o mais importante para a gente entender aqui é que entre essas opções que eu mostrei para vocês e você fazer um investimento, entre aspas, numa poupança, num high yield CD, você teria retornos muito melhores, considerando bonds para o seu portfólio. Então, se você tiver alguma pergunta, se alguma coisa não ficou muito clara, deixa a sua pergunta aqui. O objetivo do nosso canal é trazer sempre mais informações. E se você quiser aprender de fato a trade e investir no mercado americano, vou deixar o convite para vocês participarem da nossa comunidade, o Clube do Investimento no Discord. A gente tem uma comunidade de pessoas super ativas, a gente faz trade constantemente. Você lá, você aprende sobre opções, você aprende sobre ETFs, você recebe todos os nossos alertas dos nossos trades e dos nossos investimentos. A gente tem um approach muito sério
de seleção de investimentos, tanto para curto prazo, como médio prazo, quanto para longo prazo. A gente está num ano que eu acredito seja um ano de oportunidade muito grande, porque a gente tem a possibilidade desse bear market continuar, o que para a maioria das pessoas é desespero, e para quem entende pouco mais do mercado, a oportunidade de compra é muito boa se você estiver comprando qualidade. Então vou deixar aqui o convite para o nosso Discord, vou botar para vocês esse trade que a gente fez, só para vocês terem ideia de como a dinâmica. Eu coloco a razão que eu encontrei um trade. Esse foi o trade na NIO, que eu achei interessante e rendeu mais de 100% através de opções, mas a gente também faz trades em estoques, a gente faz investimento de longo prazo. É uma comunidade sensacional, a gente aprende um monte, a gente tem good time, a gente tem fun. Você está convidado para participar. Mais uma vez eu peço, se você gostou, achou que tiver alguma coisa que te ajudou nesse vídeo, deixa o seu like, subscribe para o nosso canal, divida com seus amigos.